E aí galerinha, tudo bom? Léo aqui do Criatório Top Aves Guapimirim. E a gente vai falar aqui hoje rapidinho de um probleminha que muitos criadores de codorna têm e fica um pouco perdido na hora de saber o que fazer para resolver. Às vezes você chega no criatório e você se depara com essa situação aqui, ó. Uma codorninha com as costas machucadas, né? Sem pena nas costas. Bom, muitas vezes isso tem a ver com o número de machos para o número de fêmeas, né? Muitas vezes a gente se depara com essa situação. Machos são muito agressivos e na hora de cruzar com a fêmea acaba machucando muito ela. Mas nem sempre é isso. E a gente precisa ficar muito atento aos sinais. Por exemplo, essas baias aqui são as baias de engorda. Então tem animais aqui que ainda são muito jovens, não tem ainda uma definição sexual, tá? E a gente precisa detectar o que está acontecendo. Se no seu criatório você só tiver fêmeas para postura, né? Então é muito comum que as fêmeas elas também são territorialistas. A codorna não é um bichinho assim muito dócil, tá? Codorna é um bichinho bastante agressivo. Então é preciso ficar muito atento a isso. Elas, por agressividade, por estresse, por carência de algumas vitaminas e minerais principalmente, tá? Então às vezes o ambiente ficou muito estressante para a codorna, ou muito quente ou muito frio, ou ficou variando muito a temperatura, ou de repente a passagem de pessoas diferentes, a gente está fazendo uma obra na propriedade, um barulho diferente na propriedade, isso tudo vai estressando a codorna. Então o macho cantando, então muito macho cantando, né, isso também estressa, mesmo que eles estejam separados, o canto do macho também estressa a fêmea, né? E esses meninos que estão cantando aí agora, um atrás do outro, são da baia que vai pro abate, né? Então, isso aí ajuda a estressar. E a gente detecta logo isso de cara. Quando começa muito macho cantar, começa esse estresse, inclusive nos filhotes. É uma coisa muito interessante, né? Se você puder observar isso, comece a observar. Outra coisa importante, piolho. Confira se o seu plantel está livre dessa praga. Os piolinhos, eles costumam também dar muito esse tipo de problema. A codorna fica com muita coceira, começa a arrancar as penas, ela mesma, né? Outra codorna vê aquela pena arrancada, começa a mexer, a bicar. É um ciclo sem fim, galera. É uma coisa assim absurda. O que fazer para resolver esse problema? Bom, primeiro, eu procuro separar as que estão machucadas das que não estão machucadas, tá? As que não estão machucadas significa dizer que elas provavelmente sejam as agressoras. Bom, Léo, eu não consigo separar porque eu não tenho lugar para separar. Tudo bem. Eu utilizo aqui uma solução de povidine para passar nessa área que está assim as penas. Secou, eu passo óleo de girassol. É uma maravilha, excelente cicatrizante. E de alguma forma, eu sinto que diminui o interesse das outras codornas quando vão bicar, acho que sentem algum gosto, alguma coisa diferente, e elas acabam desistindo. Então isso contribui para que esse ciclo, né, de ficar arrancando pena seja interrompido. Outra coisa importante, o uso de suplementação. Não tem jeito, a codorna precisa de minerais e de vitaminas, e você não encontra isso só na ração. Você tem que suplementar a alimentação das suas codornas. Produtos que eu uso o Averim, né, que é um complexo de minerais e de vitaminas. Potemin é um complexo líquido, né? O Averim é um pó que eu coloco na ração. E o Potemin é líquido que eu coloco na água. Então eu vou dando sempre essa suplementação. Alimentação verde, alface, couve, sementes, né, como girassol, couza. Às vezes eu coloco até um pouco de alpiste, né? Elas aceitam bem. Então, diversificar. Outra coisa, ovo cozido. Eu pego o próprio ovo de codorna que está sobrando, né? Cozinho e faço uma leve desidratação. Como eu faço isso? Deixo no forno, amasso bem ele, trituro bem ele, deixo no forno o mais baixo possível, com o forno entreaberto, e deixo ele desidratar por 2, 3 horas. Ele quase vira uma farinha. Eu coloco isso também na ração. Então, quando eu detecto que está exacerbado, que tem um grupo passando por isso, eu entro com todo esse arsenal. No dia a dia eu faço a suplementação 1, 2 vezes por semana, né? Se tiver tudo bem, com as baias, todos estiverem bem, eu mantenho assim. Se não, eu faço 1 semana de suplementação direto, sem parar. E aí a gente já observa, às vezes no 2º, 3º dia, que está tudo mudado e que as penas já estão começando a crescer. Então fique atento aí no que tá no teu manejo, para que você possa fazer de uma forma eficiente e eficaz. Cuidar de codorna não é tão simples como te vendem.